Alguém já levantou a mão? Eu vou liberar. A palavra passou no trono do Império Romano e não achou lugar. A palavra passou no trono da Judeia e também não achou lugar. A palavra passou no trono da Galileia e também não achou lugar. A palavra passou no trono do Sinédrio, estava corrompido e não achou lugar. Mas quando a palavra chegou no deserto, ela achou, ela achou, ela achou, ela achou. Segura a mão de alguém ligado agora, rápido. Pega na mão de um vaso aí. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de crente ligado. Eu já vou terminar. Pega na mão de um vaso ligado. Dá um saculejo nesse crente e diga assim: aonde a palavra de Deus está, diga, aonde a palavra de Deus está, tem autoridade espiritual sobre ela. Sabe por que Deus te trouxe nessa GO? Sabe por que Deus preparou esses dias de convenção? Porque aqui no ministério, aleluia, Nova Aliança, tem lugar para a palavra de Deus. Levanta a mão para receber, porque aonde a palavra de Deus está, tem avivamento. Aonde a palavra de Deus está, tem autoridade espiritual. Aonde a palavra de Deus está, tem milagre. Aonde a palavra de Deus está, tem batismo com o Espírito Santo. Aonde a palavra de Deus está, tem cálcio nos ossos. Tem Oriande Rébia. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Alegria poder estar pela primeira vez nesse lindo santuário para juntos adorarmos aquele que é digno, o único digno de toda honra, digno de toda glória, e somente Ele é digno de todo louvor. Queridos, quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Não, eu acho que você não veio para o culto ainda não. Você está em casa vendo Netflix. Quem quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu estou como João Batista. Eu estou preparando o caminho. Os que virão após, os que virão após são mais poderosos. Mas eu quero deixar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem trouxe a Bíblia, abra por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. O Santo Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas. Localize o capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou recebendo cálcio aqui hoje, Pitacha. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Meu amigo Espírito Santo está aqui. Se você se ligar na torre da glória de Deus, você pode ter certeza, você vai sair dessa convenção cheio do Espírito Santo para fazer a obra dele nesse ministério, nesse estado, nesta cidade, e o nome do Senhor será glorificado. Lucas capítulo 4, quem achou diga amém. O primeiro parágrafo está escrito assim: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao
deserto. E você diz amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta ao mais alto que você puder. Dedo indicador, levante o mais alto que você puder. Aponte o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Eu estou na Assembleia de Deus, e a marca da nossa igreja é o fogo do Espírito Santo. Aponta o dedo de profeta para alguém aí, aponta aí. Diga para ele: meu irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nesta noite. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Se assente adorando. Se assente. Quem me ouve diz amém. Glória a Deus. Redobre a atenção. Obrigado. O texto que ora lemos é um texto de extrema relevância e que não pode de maneira nenhuma passar desapercebido aos nossos olhos, pois o que Lucas está escrevendo no capítulo de número 4 trata-se dos primeiros passos ministerial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como também você encontra no texto o registro de uma das profecias a respeito de Jesus se cumprindo, quando mesmo entra em uma sinagoga. E o texto traz para nós algumas informações. Por exemplo, o texto diz que o dia era sábado, e Jesus, ao entrar na sinagoga, ele recebe o rolo do livro do profeta Isaías, e ele encontra o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Esta profecia se cumpre também no capítulo de número 4, e essa profecia fora liberada pelo profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, no capítulo de número 61. Quando você lê o capítulo 4, esse texto traz para nós algumas riquezas. Só que nesta noite eu quero me ater ao capítulo de número 4, versículo 1. E eu quero trabalhar de forma exegética o capítulo 4 e o versículo 1. E ficaremos só neste versículo, mas caminharemos dentro de uma revelação de Deus para a sua vida nesta noite. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, início desta convenção, eu quero pregar esta noite sobre avivamento no deserto. Fala para duas pessoas, diga: avivamento no deserto. Dá para melhorar isso? Diga: avivamento no deserto. Pastor, o que nós podemos aprender sobre este texto? Primeira coisa que o capítulo 4, versículo 1 traz para nós é uma afirmativa. Qual? E Jesus, cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que o texto está trazendo para nós é essa afirmativa. A primeira coisa que o texto está trazendo para nós é essa certeza. Qual? Jesus é cheio do Espírito Santo. Pastor, por que o texto diz que ele é cheio do Espírito Santo? Você precisa entender que o propósito da vinda, o propósito da manifestação do Filho de Deus, Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou, o verbo que tabernaculou entre nós, este verbo é Cristo. Jesus é a manifestação da própria palavra de Deus. Jesus é aquilo que Paulo diz em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 6, ele diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus, porque ele, sendo Deus, não teve por vaidade ser
igual a Deus. Poderia, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e achado na forma de servo, foi obediente a Deus, até a morte, e morte de cruz. Então, segundo as palavras de Paulo, Jesus é Deus. Poderia ter vindo em forma de Deus, mas ele abriu mão da sua natureza divina, tomando a forma humana. Então, como Deus, ele é a unção que despedaça o jugo. Como Deus, ele é a própria palavra viva, a manifestação da palavra de Deus. Mas como homem, ele necessitava de ser cheio do Espírito Santo. E é isso que o texto está dizendo, que Jesus é cheio do Espírito Santo. Pastor, por que Jesus é cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque ele é proveniente do Espírito. Segundo, porque o texto diz, ele passou pelo Jordão. Fala para pelo menos duas pessoas. Diga, Jesus voltou do Jordão. Diga para alguém, diga, Jesus voltou do Jordão. É isso que o texto está dizendo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Só pode voltar de algum lugar alguém que tenha ido. E a pergunta, Maicon, que não quer calar: por que Jesus foi no Jordão? No Jordão tem a igreja de um pastor, e o nome desse pastor é João, a saber, João Batista. A igreja em que João pregava, a igreja em que João batizava, era no Jordão. Quem é esse pastor? Este João é aquele que aparece no deserto, capítulo 3 de Mateus, tanto também no capítulo 3 de Lucas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Eu gosto disso, porque a mensagem na boca de João é uma mensagem de arrependimento. Até porque João está dizendo que só posso acessar o reino de Deus por intermédio do arrependimento. Eu estou dizendo que a salvação é para quem se arrepende. É isso que João está dizendo. E o que é arrependimento? Arrependimento, Lucas fala sobre esta verdade. Lucas está escrevendo para os gregos, e arrependimento no grego é metanoia. Metanoia é mudança de direção, é mudança de mente. Obviamente, quando a minha mente é mudada, a minha direção também é mudada. Porque arrependimento é converter. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de caráter. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de direção. Quem estava descendo, quando arrependimento vem, ele sobe. Arrependimento é transformação de vida. Porque é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Cristo e sair deste encontro a mesma pessoa. É impossível. Isso é arrependimento. A mensagem na boca de João é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta mensagem é confirmada na boca de Jesus quando você lê o texto áureo da obra missionária. Quando você lê o texto áureo da obra missionária. E qual é o texto áureo da obra missionária? Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu gosto disso. Olha o que Jesus está dizendo: quem crê e for batizado. Por que Jesus diz quem crê? Porque para ser salvo tem que primeiro crer em Cristo Jesus. Vamos ao texto áureo da Bíblia, João 3,16. O que é que está escrito lá? João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Eu vim dizer para alguém que salvação não é para quem quer. Salvação é para quem crê. É porque quando você lê o texto de João 3,16, esse é um texto tão conhecido que qualquer pessoa de qualquer segmento, ele cita esse texto. Esse texto é tão conhecido que até quem não é crente cita esse texto. Esse texto é tão conhecido que até quem não crê em Deus cita esse texto. Só que deixa eu te ensinar algumas coisas a respeito desse texto. Quando o texto diz que Deus amou o mundo, mundo fala de totalidade, porque Deus ama a todos, assim como Jesus em Marcos 16:15 diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, porque o ide é para todos. Fala para duas pessoas que estão perto de você, diga: o ide é para todos. Diga, o ide é para todos. Por que o ide é para todos? Porque o amor de Deus é para todos. Eu vou repetir: o ide é para todos, porque o amor de Deus é para todos. Não existe escolha para pregar. Eu prego para todos, em tempo e fora de tempo, porque pregar não é dom, pregar é missão. Quem foi chamado por Deus, quem aceitou a Cristo como seu Salvador, recebe de Deus esta missão. Qual? Ide pregai. Ide pregai. Ide. E por que o ide é para todos? Porque o amor de Deus fora manifestado para todos. Deus não faz a escolha, reverendo pastor Fábio, Deus não faz a escolha de pessoas para amar. Deus ama a todos, independente do credo, independente da ideologia, independente da raça, independente da nacionalidade. Deus ama a todos. Deus ama o grande e Deus ama o pequeno. Deus ama o rico, Deus ama o pobre. Deus ama o preto, Deus ama o branco. Deus ama o homem, Deus ama a mulher. Deus ama o hétero, Deus ama o homossexual. Deus ama o criminoso, mas Deus também ama a autoridade militar. Porque Deus não faz escolha para amar. Para amar, Deus ama sem nem olhar a quem. Porque a maior prova de amor de Deus foi na cruz do Calvário. Porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho único. É a maior oferta da história. Quem deu foi Deus. Ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Lá vai. Deus não faz escolha para amar. Para amar, Ele não seleciona pessoas. Agora, salvação é outra história. Salvação é outro papo. Para amar, Ele ama sem olhar a quem. Mas para salvar, Ele só salva quem crê em Cristo. Ele só salva quem crê em Cristo. Ele só alguém levantou a mão ali. Ele só salva quem crê em Cristo. É isso que Jesus está dizendo em Marcos 16. Quem crê e for batizado. Por que quem for batizado? Porque o batismo é a evidência do arrependimento. Eu vou repetir. O batismo é a evidência do arrependimento. E quem já desceu as águas batismais vai entender o que eu estou pregando. Porque quem um dia se encontra com Cristo, se arrepende dos seus pecados, sepulta a sua velha natureza. E quando somos emergidos das águas, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem crê nessa verdade faz o barulho que o diabo não gosta. Então salvação é para quem crê em Cristo e se arrepende dos seus pecados. Passou disso, é conversa fiada.
Lá vai. Aí vem Jesus. Aonde? No Jordão. Para quê? Se no Jordão João dizia: eu batizo com água para arrependimento de pecado. Só que está vindo alguém aí. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João levanta a cabeça, quem está se apresentando ao batismo? Jesus. Isso aqui mexe comigo. Porque esse batismo, segundo o que João está pregando, é para arrependimento de pecados. Então por que Jesus está se apresentando, se candidatando ao batismo, sendo que ele não tem pecado? Eu vou repetir. Jesus não tem pecado para se batizar. Tem não, pastor? Não. Primeiro porque Lucas escreve sobre ele dizendo que ele é homem perfeito. Ele não tem mancha. Ele não tem rastro. Ele não tem pecado. O próprio João reconhece isso. João diz: eis aí. Quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Você está entendendo isso? João está dizendo o seguinte: eu batizo para quem quer se arrepender, porque eu não tiro o pecado de ninguém. Pastor Fábio não tira pecado de ninguém. Maicon Tocha não tira pecado de ninguém. E tá para nascer um macho para dizer: eu tiro o pecado de alguém. Não existe. Porque homem nenhum tem poder de tirar pecado de alguém. No máximo, nós batizamos em água para arrependimento de pecado. Só que João olha e diz: esse é quem tira o pecado do homem. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a pergunta que não quer calar: por que Jesus se submete ao batismo? Eu vou dizer para você por que Jesus se submete ao batismo. Não porque ele necessitava de se arrepender de alguma coisa, até porque ele não tem pecado. Jesus se submete ao batismo e ele mesmo diz o porquê. Pastor, por quê? Quem é maior, João ou Jesus? Jesus. Quem é maior? Jesus. A prova que Jesus é maior é que João sai das águas e diz a Jesus: como é que tu vens a mim? Não sou eu que tenho que te batizar, eu que necessito ser batizado por ti. Jesus olha para João e diz assim: o que tu tem que fazer, faça, para que se cumpra toda a justiça. Aqui está o motivo, aqui está a razão pelo qual Jesus não tem pecado, mas mesmo assim decidiu se batizar. Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça. E que justiça é essa? Primeiro, a justiça de Deus é feita pela sua palavra, pela sua verdade. Segundo, pelos seus princípios. Você está aí? E qual é o princípio que Jesus não pode quebrar? Porque Deus quebra protocolo, você já ouviu isso. Mas Deus não quebra princípio. Jesus está dizendo o seguinte: para que se cumpra toda a justiça, ele está dizendo: tem um princípio que eu preciso cumprir e nem eu posso quebrar. Pastor, e
que princípio é esse? Lá vai. Princípio de autoridade. A Bíblia diz que não existe nenhuma autoridade que não fora constituída se não fosse por Deus. Ou toda autoridade é constituída por... Quem era a autoridade espiritual naquele tempo? João. Pastor, e qual é a prova que João era a autoridade naquele tempo? A primeira prova de que João era a autoridade espiritual daquele tempo é que o povo reconhecia isso. Se você ler Mateus capítulo 3, versículo 5, está escrito que toda Judeia e Jerusalém e cidades adjacentes ao Jordão vinham ao Jordão. Para quê? Para ouvir João pregar e ser batizado. Então perceba que quando se tem autoridade, não é João quem vai atrás do povo, é o povo que reconhece e vem aonde João está. Então, primeiro, João é a autoridade, primeiro porque o povo reconhece. Segundo, porque os religiosos também reconheciam. Pastor, até os religiosos que reconheciam a autoridade espiritual de João tinham que reconhecer. Porque nem todo mundo que reconhece a autoridade te honra. Eu vou ter que falar. Porque tem gente que não fala, tem gente que não demonstra, mas reconhece. Tem gente que não honra, tem gente que não se submete, mas reconhece. Pastor, qual é a prova que os religiosos reconheciam a autoridade espiritual de João? Que não era só o povo que estava lá, não. Até os religiosos iam no culto. E quando João via eles, João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas eu vou provar, pastor Fábio, que até os religiosos tinham que reconhecer a autoridade espiritual de João. Quando os religiosos foram questionar a Jesus a respeito de no nome de quem ou com qual autoridade Jesus fazia os sinais que fazia, eles disseram para Jesus: responda-nos uma coisa, com que autoridade tu faz os sinais que você realiza? Jesus diz assim: ok, eu até respondo, mas se vocês primeiro me responderem uma coisa. O quê? O batismo de João é da terra ou é do céu? Aí um olhou para a cara do outro e disse assim: se a gente dizer que é da terra, o povo vai reprovar a gente. E se a gente disser que é do céu, a gente vai reconhecer publicamente que o batismo de João tem autoridade divina. Aí os religiosos disseram assim: não vamos te responder não. Jesus disse: então também não vou te responder. Porque tem gente que não fala, mas tem que reconhecer. Terceiro, qual é a prova que João era a autoridade espiritual daquele tempo? Que o próprio Jesus reconhece tanto que se submete ao batismo. Reconhece tanto que não é João quem vai atrás de Jesus, é Jesus quem vem aonde João estava. Isso aqui é para tu dar glória. Qual é a prova de que João era a autoridade espiritual daquele tempo? Primeiro, porque o povo reconhecia. Segundo, porque os religiosos reconheciam. Terceiro, porque Jesus reconhecia. Quarto, porque a palavra de Deus estava com ele. Você está aí? Lucas capítulo 3, olha o que está escrito. Mike, olha que texto lindo esse aqui. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânia tetrarca em Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Eu não sei quem vai pegar.
desde a ordem de Levi, não existe sumos sacerdotes. Sumo sacerdote desde Arão é um só. Só que quando o texto diz que eram sumos sacerdotes, Aná e Caifás, não é erro de interpretação. É porque o sinédrio estava corrompido. Haviam 2 sumos sacerdotes sentados no governo do sinédrio. Então lá vai. É por isso que existe um silêncio profético. É 500 anos sem Deus falar. E tem gente que acha que só porque Deus não está falando é que Ele não está no controle de tudo. Já dizia Cassiane, quando Ele fica em silêncio é porque Deus está só preparando o cenário. Existiram 2 silêncios proféticos. O primeiro foi nos dias de Samuel, porque Ofni estava velho, seus filhos profanaram o santuário. Deus está em silêncio. É por isso que o silêncio é quebrado em Samuel. Porque quando Samuel vai 3 vezes a Eli dizendo: o Senhor me chamou, ele não entende, porque eu não chamei. E o menino torna a mim dizendo: se eu havia o chamado. É porque a ficha de Eli demorou a cair, que quem estava chamando o menino não era ele, quem estava chamando o menino era Deus. Porque aquilo para ele era impossível, porque Deus estava em silêncio, não tinha visão nem revelação, e a palavra não se manifestava. Então Deus quebra o silêncio em Samuel, porque em ambos os períodos, lá vai, em ambos os silêncios proféticos havia a corrupção, tanto no governo quanto no sistema religioso da época. Então quando havia silêncio, lá vai, quando havia silêncio profético, e aonde está o silêncio profético? É naquela página em branco da tua Bíblia. E essa página em branco entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento, isso aí durou aproximadamente 500 anos. Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Aí entra o texto que eu li com você. Havia 2 sumos sacerdotes no sinédrio, Anás e Caifás. Aí o texto diz assim, eu não sei quem vai pegar, versículo de número 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a quem? A João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. No deserto. Alguém já levantou a mão? Eu vou liberar. A palavra passou no trono do Império Romano e não achou lugar. A palavra passou no trono da Judeia e também não achou lugar. A palavra passou no trono da Galileia e também não achou lugar. A palavra passou no trono do Sinédrio, estava corrompido e não achou lugar. Mas quando a palavra chegou no deserto, ela achou, ela achou, ela achou, ela achou. Segura a mão de alguém ligado agora, rápido. Pega na mão de um vaso aí. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de crente ligado. Eu já vou terminar. Pega na mão de um vaso ligado. Dá um saculejo nesse crente e diga assim: aonde a palavra de Deus está, diga, aonde a palavra de Deus está, tem autoridade espiritual sobre ela. Sabe por que Deus te trouxe nessa Jó? Sabe por que Deus preparou esses dias de convenção? Porque aqui no ministério, aleluia, Nova Aliança, tem lugar para a palavra de Deus. Levanta a mão para receber, porque aonde a palavra de Deus está, tem avivamento. Aonde a palavra de Deus está, tem autoridade espiritual. Aonde a palavra de Deus está, tem milagre. Aonde a palavra de Deus está, tem batismo com o Espírito Santo. Aonde a palavra de Deus está, tem cálcio nos ossos.
tem Jeremias disse: eu não vou mais profetizar. O Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Aí quando ele falou, Maico, eu vou parar, ele disse: não dá, porque a tua palavra me arde nos ossos. A tua palavra me arde nos ossos. A tua palavra me arde nos ossos. Receba o poder da palavra de Deus aqui agora. Quem tem boca para adorar, 1 minuto de glória, vai. Só quem reverencia a palavra, só quem acredita na palavra, só quem recebe a palavra, só quem tem certeza que a palavra está aqui. Abre a boca para adorar agora. Canto de rebaruti anda rebarabaxaia, alabaracanda. Aonde a palavra de Deus está, tem unção. Aonde a palavra de Deus está, tem pão. Aonde a palavra de Deus está, tem provisão. Aonde a palavra de Deus está, tem renovo. Aonde a palavra de Deus está, tem restituição. Aonde a palavra de Deus está, tem ressurreição. Aonde a palavra de Deus está, tem labareda de fogo. Receba o poder da palavra agora. Eu vou deixar você adorar. Eu não sei quem, eu vou terminar aqui, Maico. Eu não sei quem vai pegar. É por isso que Jesus foi para o deserto. Está entendendo agora? Está entendendo por que ele vai para o Jordão? Está entendendo por que ele se submete à autoridade espiritual de João? Porque a palavra estava com João. E eu não sei quem vai pegar. Jesus está ensinando um princípio. Qual? Só tem sucesso ministerial para quem está debaixo de autoridade. Só tem. Pastor Fábio, tem gente que quer ter ministério, mas não quer ter pastor. Tem gente que quer ter ministério, mas não quer estar debaixo de autoridade. Tem gente que quer ter ministério, mas não toma santa ceia, não dá dízimo, não oferta. Tem que estar debaixo de autoridade. Fala para 2 pessoas aí. Diga: esteja debaixo de autoridade. Fala. Fala para 2 pessoas aí. Diga: esteja debaixo de autoridade. Porque é debaixo da autoridade que você está que Deus vai te honrar. É debaixo da autoridade que você está que você vai prosperar. Porque eu nunca vi ministério não crescer de quem está debaixo de autoridade. Eu nunca vi. Eu vou provar. Jesus não só se submete, Jesus honra a autoridade dele. Mas quem é maior, pastor? Jesus. João reconhece. João diz: importa que ele cresça, eu diminua, maior é ele. Só que olha o princípio da honra. Jesus não só honra João se submetendo a ele para ser batizado. Isso aqui é privilégio de um só. Só João pode dizer: eu batizei Jesus. Só que a maior honra não está naquilo que você faz na frente. A maior honra está no que você presta na ausência. Porque quando os discípulos de João foram questionar Jesus se ele era o mesmo ou se deveria esperar outro, Jesus disse para os discípulos de João: diga para o meu primo que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os coxos estão andando. Quando os discípulos de João saíram, Jesus chamou os seus
disse: João é um dos maiores profetas que eu já vi. É, Jesus? É. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Porque quem honra será honrado. Eu vou repetir: quem honra será honrado. Você nunca vai ver quem quebra princípio ser honrado, porque quem quebra princípio pelo princípio será quebrado. Tem gente querendo ser honrado, pastor Fábio, mas plantando desonra, e não tem como ser honrado semeando desonra. Para você ser honrado, você precisa semear honra. Lá vai a prova de que Jesus se submete à autoridade espiritual de João. É que, olha o que o texto, eu não sei quem vai pegar. 3 coisas aconteceram quando Jesus emergiu das águas. Primeiro, os céus se abriram, porque não existe céu fechado sobre a cabeça de quem está debaixo de autoridade. Eu vou repetir, Maico, não existe céu fechado. Pode estar amarrado, pode ter peso, o céu pode estar de bronze, mas se tem, pastor Fábio, alguém debaixo de autoridade, o céu se abre. O céu se abre. O céu se abre. Pega na mão de um vaso aí, dá um saculejo nele e diga: o céu já está aberto aqui. Não, fala para 3 aí, diga: o céu já está. Urabá, Halabaracandarábia. O céu já eu estou sentindo Deus nessa palavra. Pastor Fábio, pastor Maico, Deus vai começar a rasgar céu sobre a cabeça de crente que entrou aqui essa noite. Receba esse manto de autoridade que está descendo aqui agora. Receba esse manto de autoridade que está descendo aqui agora. Tem céu aberto. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o peso da palavra de Deus. Pastora Keila está aqui essa noite. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo. Isso aqui é para quem tem glória. O Espírito Santo se manifesta em forma física, em forma visível, como de uma pomba, e pousa sobre ele. Porque quem está debaixo de autoridade tem relacionamento com o Espírito. Quem está debaixo de autoridade tem intimidade com o Espírito. Quem está debaixo de autoridade tem comunhão com o Espírito. Quem está debaixo de autoridade, o Espírito está sobre ele. Receba a plenitude do Espírito aqui agora. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Quem tem glória, aumenta o volume. O Espírito está aqui essa noite. Eu vou profetizar. Isso aqui é um prenúncio vocal. Isso aqui é um prenúncio de Pentecostes. Isso aqui é para explodir de glória. Isso aqui é um prenúncio de Pentecostes. Renan, por quê? Porque lá no Jordão o Espírito desce sobre Jesus. E no capítulo 4, versículo 1, é o Espírito quem conduz Jesus no deserto. Eu vou repetir. O Espírito, Fabiana, desce sobre Jesus no Jordão e conduz Jesus no deserto. Em Atos 2, o Espírito desceu sobre a igreja e está conduzindo ela até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Se tem crente para crer, abre a boca para adorar. Vou voar aqui. Terceiro, a voz de Deus se faz ouvida
Eu não sei quem vai pregar. E o que é que Deus falou, pastor? Deus disse: esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu estou dizendo que para quem está debaixo de autoridade, o céu se abre, o Espírito está sobre ele, e quem confirma teu ministério não é o homem, quem confirma teu ministério é Deus. O homem reconhece o ministério, mas quem confirma é Deus. Esse aí é meu, esse aí é meu. Segura na mão de alguém. Esse lugar vai tremer. Segura na mão de alguém. Dá um saculejo nele. Diga assim, ó, uma coisa, diga, é o homem falar de você. Diga, uma coisa é quem não gosta de você falar de você. Diga, uma coisa é o diabo falar de você. Agora diga, outra completamente diferente. Diga, é Deus dá testemunho de você. Pastor, nessa era digital, aonde a internet, e diga-se de passagem, é uma ferramenta poderosíssima para a evangelização, para a expansão do reino, mas a internet, pelo evento das redes sociais, também deu voz para muita gente sem noção, para muita gente inescrupulosa. A internet está cheia de haters. E pasme, senhoras e senhores, os maiores haters estão no meio do povo que se diz ser de Deus. Porque quem fala de igreja é crente, quem fala de pastor é crente, quem fica na internet criticando mensagem dos outros é crente, quem fala dos mistérios é crente. Pastor, e o que eu faço quando alguém me critica, quando alguém fala mal de mim, do meu jeito? Aprenda uma coisa: se Deus já disse quem você é, a opinião dos outros pouco importa ao teu respeito. Eu vou repetir: se eu sei o que Deus falou de mim, podem falar de mim o que quiserem. Manhã diz, até papagaio fala. Se até papagaio fala, quem tem boca fala o que quer. Mas se Deus disse, esse aí é meu, não tem capeta, não tem diabo para mudar a identidade de Deus ao meu. Pastor, e se o diabo vier do deserto me confrontar? Se tu és o Filho de Deus, faça igual Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala para duas pessoas, diga, quem vai falar de você é Deus. Fala. Deixa eu ser profeta. Quando terminar essa convenção, vai ter crente que vai na entrevista de emprego e alguém vai dizer, está contratado. Por quê? Porque Deus falou de você para mim. Tem gente que depois desse congresso, depois dessa convenção, vai chegar em um escritório para fechar contrato e alguém vai dizer, negócio fechado. Por quê? Porque Deus falou de você para mim. Ei, quando tu voltar para tua igreja, quando tu voltar para tua obra, quando você for fazer aquela missão em algum lugar que Deus te confiou, quando você chegar, alguém vai dizer, pode entrar, pode entrar. Por quê? Deus já falou de você. Deus já falou de você. Deus já falou de você. Porque para quem está debaixo de autoridade, não existe céu fechado. Para quem está debaixo de autoridade, tem relacionamento, intimidade com o Espírito. Terceiro,
Quem está debaixo de autoridade, quem dá testemunho de você é Deus. Então profetiza para alguém, diga assim: tu não vai sair daqui sozinho. Quem vai andar contigo, quem vai caminhar contigo, quem vai te conduzir é o Espírito. Eu não sei quem vai pegar. Capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois do céu se abrir, depois do Espírito descer, depois de Deus falar. E o que ele diz? E foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Ei, ser conduzido não é ser deixado. Ser conduzido não é ser largado. Ser conduzido não é ser abandonado. Quem o Espírito conduz, ele anda junto. Quem o Espírito conduz, ele caminha lado a lado. Quem o Espírito conduz, ele guia, ele orienta, ele direciona. Ei, Ezequiel, tu não está sozinho nesse vale. Aí ele diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para o meio do vale. Eu estava cheio de ossos secos, mas ele me fez andar. Olha para esse vaso aí e diga: quem fez Ezequiel andar foi o Espírito. Diga: quem fez Ezequiel andar foi o Espírito. Prega a Deus na minha boca esta noite. Teu ministério não para, tua igreja não para, você não vai parar. Quem vai caminhar contigo é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Profetiza para pelo menos 3 pessoas e diga: quem vai andar contigo é Deus. Não, fala para pelo menos 3. Diga: quem vai caminhar contigo é Arabaixo. Tu não vai morrer nesse deserto. Fala para alguém aí, diga: tu não morre nesse deserto. O diabo pensou que ia te destruir nesse deserto. O diabo pensou que você ia morrer nesse deserto. O diabo pensou que ia te precipitar nesse deserto. Só que assim diz o Senhor: tu não vai perder, tu não vai morrer. Pelo contrário, haverá vitória nesse deserto, haverá avivamento nesse deserto. Quem vai te servir são os anjos de Deus. Toda a igreja, dê as mãos agora. Quem é batizado, ora em línguas. Quem é batizado, ora em línguas. Quem é batizado, ora em línguas. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vai orando, que desce como fogo. Vai orando, vem como em Pentecoste e enche-me, e canta, Espírito. Abre a boca para falar em mistério. Oh,
Segura na mão de alguém. Jesus falou para mim: vai passar uma unção de mão para mão aqui agora. Pega na mão de alguém aí. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para dar glória a Deus aqui essa noite. O Mike falou um negócio aqui, é forte. Você foi batizado para falar em línguas. Deus falou para mim, nessa primeira noite de AGO, Deus vai te encher de autoridade espiritual aqui hoje. Ai, 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 ai. Pega na mão de alguém. Maico, tem garganta aí para dar um brado ainda? Aquele negócio de fogo. Libera esse microfone do Maico aí. Segura na mão de alguém. Quando eu falar agora, no tempo 3, o Maico vai cantar. Deus falou para mim: eu vou envolver os meus vasos. Eu vou revestir a minha igreja. Porque tu sairá desse culto hoje. Ei, deixa eu falar um negócio aqui. Essa igreja se tornou o Jordão de Deus. Porque tu vai sair daqui para caminhar. E nesse deserto que tu vai andar, quem vai caminhar do teu lado é o Espírito Santo de Deus. Faz melhor, larga a mão desse crente. Acha um vaso ligado do teu lado, vira de frente para ele aí, rápido. Vira de frente aí, de 2 em 2. A Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, o céu liga também. Quando 2 concordam na terra, o céu também entra em concordância. De 2 em 2, vira de frente para alguém aí. Levanta a mão sobre ele agora, rápido. Estende a mão sobre ela aí. Estende a mão sobre ele, mas não toca ainda. Não toca ainda, estende a mão. Você só vai tocar quando eu falar agora, no tempo 3. Porque Deus falou para mim: o céu já está aberto nesse Jordão. O Espírito já está pousando sobre vidas aqui. E Deus já está falando pela sua palavra. Esse lugar vai tremer, Maico. Canto de Ominaci Andarábia. Se eu fosse você, eu ficava ligado. Porque vai ter gente que vai ser curado desse toque. Tem gente que vai ser renovado. Tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que vai receber poder. Tem gente que vai ser tomado na marcha. Tem gente que vai ser tomado em profecia. Tem gente que Deus vai usar aqui agora. Há uma autoridade sobre a tua vida. Esse lugar vai tremer. Esse lugar, eu tô na Assembleia de Deus. Vai tremer esse lugar. Prepara para tocar. Prepara para tocar. Jesus me disse: o céu já está aberto, Renan. O Espírito já está em movimento aqui dentro. A palavra de Deus já está sendo liberada. Não vai ter diabo que vai ficar no teu caminho. Vai ter que bater em retirada hoje. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Eu digo: tua vida não será mais a mesma depois desse congresso. Eu digo 2. O diabo perdeu e a vitória é da igreja. 2,5. Seja cheio do Espírito Santo até transbordar. 2,50. A glória da última casa será maior que a da primeira